Pessoal, agora nós vamos falar sobre os bens públicos em espécie. Quando eu falo bens públicos em espécie, é porque eu vou citar para vocês os principais bens públicos. Aqui vai ser uma lista exemplificativa do que são os bens públicos e eu vou dizer para vocês o seguinte. Galera, esse assunto, ele é aquele assunto mais chatinho. Chatinho no sentido de que ele é meio decoreba. Ele até, eu vou dizer para vocês que é o seguinte, eu diria antigamente que esse assunto não cai muito em questões de prova. Mas hoje em dia eu venho notando que as questões sobre bens públicos acabam focando bastante na parte de bens públicos. E esse tema ele é interessante porque ele pode aparecer tanto no direito administrativo, como ele também pode aparecer lá no direito constitucional. Então, lá no direito constitucional, quando você vai estudar aquela parte lá que fala são bens da União, são bens dos estados, são bens dos municípios, esse tópico ali ele tem correlação com isso que nós vamos estudar agora. Então nós vamos basicamente estudar quais são esses bens públicos e eu sempre vou recomendar para vocês, olha, tenha um pouquinho de paciência, faça um pouquinho de leitura, mas rapidamente você vai pegar esse assunto, apesar de ele ser um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado. Ao mesmo tempo, não convém a gente estudar isso aqui de forma detalhada, explicar as minúcias, desculpa, sobre esse tópico, porque daí não vai cobrar tanto dessa forma. É mais uma parte mais decoreba mesmo, a cobrança desses assuntos. Então vamos começar a falar dos bens públicos em espécies. E eu já começo com dois pés na porta, falando com vocês sobre as terras devolutas. Professor, afinal de contas, o que são terras devolutas? Terras devolutas são aquele tipo de terra em que não houve, em algum momento, um apossamento. Basicamente, eu diria para vocês que é o seguinte, terras devolutas, imagina o seguinte, você está andando, né, viajando o Brasil afora, e aí você começa a encontrar assim, algumas terras bonitas, lindas, maravilhosas, e aí você se pergunta, afinal de contas, de quem que é essa terra aqui? Porque hoje em dia a gente sempre, qualquer pedaço de terra que você olha quando você está andando, você olha um terreno ali baldio, você já se pergunta, quem será que é o dono desse terreno? Pois bem, principalmente nas áreas urbanas, é muito difícil de você encontrar uma porção de terra que não tenha uma propriedade definida. Agora, se a gente pensar no tamanho que é o Brasil, nós vamos pensar o seguinte, olha, com certeza existem terras nas regiões mais longínquas em que até hoje ninguém tomou posse daquela terra propriamente dita. Ou seja, essa terra, entre aspas, seria aquela terra de ninguém, só que aquela não vai ser de ninguém, porque toda a terra vai ter que ter uma propriedade definida. Então não houve apossamento por ninguém, então nesse tipo de situação, nós vamos ter uma terra devoluta. Ao mesmo tempo que não teve apossamento, essa terra ela também, as terras devolutas, né, elas também não são utilizadas diretamente pelo poder público. Então, por exemplo, não é um bem de uso especial porque ele não está tendo uma finalidade pública específica. Então, olha só, terra devoluta, basicamente aquela terra que até hoje não houve um apossamento e que, além disso, deixa eu só escrever aqui, além disso, não há uma utilização à finalidade específica destinada pelo poder público. Isso aqui que a gente define, então, basicamente como terra devoluta. Como as terras elas têm que ter uma propriedade definida, até porque se ficar um negócio largadão lá, alguém vai acabar utilizando, se apossando indevidamente disso, deve existir a demarcação dessas terras devolutas. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, imagina que um particular, ele vai lá e ocupa determinado terreno que não era de propriedade dele. Antigamente isso era muito comum. Uma pessoa se utiliza de um terreno. Aí daqui a pouco aparece o Estado e fala pra gente o seguinte, não, mas calma aí, essa terra aí, ela é uma terra devoluta, então ela é um bem público, ela não é um bem privado, você não pode, você não é o dono disso aqui. A pessoa vai debater, vai discutir judicialmente a propriedade desse bem. O particular dizendo que aquela terra é dele, e o Estado dizendo que aquela é uma terra devoluta, que é uma terra que não teve apossamento por ninguém e, portanto, é um bem público, pertence ao Estado. Estado com letra maiúscula aqui novamente. Aí existe um debate sobre isso. E chega no final da discussão judicial, que é muito comum, fica uma dúvida. O particular ele não conseguiu provar integralmente que o bem é dele, ao mesmo tempo que a União não conseguiu provas robustas dizendo que aquele bem é uma terra devoluta. E aí a pergunta é, de quem que vai ser isso? Isso aqui já foi debatido na jurisprudência, e o que existe? Existe atualmente uma presunção. Olha só o que eu vou colocar para vocês aqui.
uma presunção, e essa presunção é relativa, de que o bem, a terra devoluta, ela pertence ao Estado. Então, quando houver uma discussão se aquela terra é de fato uma terra devoluta ou se ela é um bem privado que pertence a uma pessoa, a um terceiro, se houver esse debate, e não houver prova nem de um lado nem de outro, haverá uma presunção relativa de que o bem pertence ao Estado. Isso quer dizer o quê? Que é possível provar o contrário, mas o ônus da prova é daquela pessoa que se diz proprietária da terra. O particular que diz, não, isso aqui não é uma terra devoluta, isso aqui é uma terra minha, que eu registrei, eu não estava utilizando, mas é minha. Ele que terá que provar isso, ele que terá que debater a situação. Ainda sobre o regime jurídico das terras devolutas, nós podemos perceber pelas suas características que são bens dominicais. Por que são bens dominicais? Porque, afinal de contas, não está tendo nenhuma destinação específica pelo poder público. Veja só, elas não são utilizadas diretamente pelo poder público. E aí eu vou te perguntar o seguinte, quando eu falei Estado aqui, eu falei Estado com letra maiúscula, né? Mas eu quero saber especificamente, a quem que pertence a terra devoluta? À União, aos Estados, ao DF ou aos municípios? Em regra, as terras devolutas pertencem aos Estados membros, ou seja, aos nossos Estados da Federação. Porém, esse bem, como eu falei que é uma regra, né, nós vamos ter situações em que esse bem vai pertencer à União. Quando que ele vai pertencer à União? Quando eu falo União aqui é exceção, tá? Ele pertence à União quando for uma terra devoluta necessária à defesa. Defesa do quê? Defesa das fronteiras, ou ainda defesa das fortificações, ou ainda a defesa das nossas construções militares. Então, se te perguntarem em questão de prova, é o seguinte, a quem que pertencem as terras devolutas? Se a questão não te definir, pertence aos Estados-membros. Agora, se a questão falar que essa terra devoluta, ela é utilizada na defesa das fronteiras, das fortificações e das construções militares, ela será um bem da União. Em regra, aos Estados-membros, exceto se ela for necessária a defesa das fronteiras, das fortificações e das construções militares, e aí sim ela será um bem da União. Beleza, fechamos a parte das nossas terras devolutas, e aí eu quero avançar mais um pouquinho e vou trazer para vocês essa questão de prova. Ela fala para a gente assim, ó, as terras devolutas são bens públicos que não possuem afetação pública, nem foram incorporados ao domínio privado. Perfeito, olha só. Eles não têm uma afetação pública, ou seja, eles não são utilizados diretamente pelo poder público, e ao mesmo tempo eles não foram incorporados para o domínio privado, não tem uma utilização específica por particulares. Por isso que nós podemos concluir. Tomar uma aguinha aqui rápida. Por isso nós podemos concluir que essa questão está devidamente correta. Deixa eu avançar agora para outro tópico, nós vamos falar dos terrenos, saiu o marinho ali, tá? Mas a gente vai marcar aqui, ó, aqui não é o marinho, aquele que faz um monte de gol, que todo mundo escala no Cartola, aqui é o terreno de marinha, o terreno de marinha e os seus acrescidos. Eu vou começar com uma definição, essa definição aqui é uma definição que está na legislação que diz para a gente o seguinte, são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha pré-mar médio de 1831. Os situados no continente, na costa marítima, e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. Os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Basicamente, pessoal, para você entender o que é um terreno de marinha, deixa eu avançar aqui um pouquinho com vocês, seria mais ou menos o seguinte, olha, você tem o mar, suponho que isso aqui seja o mar, você vai ter aqui a região que é a região da praia, essa região da praia é um bem de uso comum do povo, então não é aqui que entra, e aqui vai iniciar a linha pré-mar média,
E aí a gente vai avançar aqui, ó, 33 metros nessa região aqui. Isso aqui seria basicamente um terreno de marinha. Só que o terreno de marinha, por que que ele surgiu? Ele surgiu basicamente porque existia um dever da União, antigamente, né? Se a gente vai pensar assim, ó, esses são conceitos antigos. Como boa parte dos conceitos de bens públicos são conceitos muito antigos. E eles acabaram se continuando a existir muito por questão de interesse da União, do Estado, em questão de arrecadação, né? O terreno da Marinha é exemplo clássico disso. Né? Por que que existiu o terreno de Marinha? Porque o terreno de Marinha ele era basicamente necessário ali a defesa da nossa fronteira marítima, né? Porque era basicamente por ali que poderiam chegar os inimigos. Hoje em dia não faz mais sentido falar nesse negócio de terreno de marinha, no entanto, aqueles que existiam continuam existindo, até por questão de arrecadação, porque hoje em dia se cobra um valor pela utilização desses terrenos de marinha. Então, existe uma discussão muito grande. Quem mora, por exemplo, nessas capitais que são ilhas, como por exemplo em Vitória, sente muito o debate, a discussão sobre essa questão. Mas basicamente o terreno de marinha seria isso aqui. É importante lembrar que o terreno de marinha não inclui aqui a parte da praia, porque a praia seria um bem de uso comum do povo. E deixa eu voltar para aquele conceito, e veja que no nosso conceito aqui ele fala assim, ó, são terrenos de marinha, uma profundidade de 33 metros, medido horizontalmente para a parte da terra, da posição da linha pré-mar médio de 31. Hoje em dia nem se utiliza mais isso aqui, porque nem se sabe mais onde que é a linha pré-mar médio, lá de 1831, né? Não existia um registro adequado sobre isso, não haveria uma foto de satélite do Google para definir exatamente onde é. Então hoje basicamente se utiliza aquela vegetação que começa após a faixa de areia, basicamente se utiliza isso. Não existe um conceito muito preciso, mas para fins de questão de prova é isso aqui. É a linha pré-mar médio de 1831, que a referência bota mais 33 metros para fechar aí o que seria o terreno de marinha, e que sejam situados no continente, na costa marítima, e também nas margens dos rios e lagoas, em que se faça sentir a influência das marés. Por quê? Porque você pode ter um rio, e esse rio ele vai desaguar no mar. Só que existe uma areazinha ali no finalzinho do rio que sente a onda, sente os efeitos da maré. Então essa área também entraria dentro da definição do terreno de marinha, tá? A área da costa, né, a área que iria ter na terra, que está sentindo os efeitos da maré. Ainda também entra aqui aqueles situados nas ilhas, situados em zona em que se faz sentir a influência das marés. Parágrafo único. Para os efeitos desse artigo, a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros, pelo menos, do nível das águas, que se ocorre em qualquer época do ano. É um conceitozinho bem técnico que não serve muito para a gente. Mas agora eu quero começar a avançar com vocês para definir alguns detalhes sobre esse tópico aqui. E eu preciso fazer também uma leitura do artigo 3º desse dispositivo que nós estamos estudando, que diz para a gente sobre os acrescidos de marinha. Ele diz para a gente assim, ó, são acrescidos de marinha, ou são terrenos acrescidos de marinha, o que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. Isso aqui aconteceria muito se houvesse um recuo da linha do mar, e esse recuo da linha do mar iria aumentando a porção de terra. E tudo isso que ele fosse recuando também seria considerado basicamente um terreno de marinha. Só que aqui a gente chama de terrenos acrescidos de marinha, tá? Definição legal, bem chatinha, bem pesadinha. Basicamente, quando a gente fala de terreno de marinha, o que te interessa é isso aqui, ó. Os terrenos de marinha, eles são bens da União. E deixa eu contar para vocês mais uma coisa. Além de ser bens da União, é muito comum que haja uma utilização desse terreno de marinha por particulares. Então eu falei para vocês o exemplo da cidade de Vitória. Se você for lá em Vitória, existem vários prédios com condomínios funcionando e eles pagam um valor anual pela utilização desse terreno. Ou seja, ele é um prédio que está que está em cima de um terreno, melhor dizendo, um terreno de marinha que está sendo utilizado então por particulares. E os particulares pagam um valor a título de laudêmio ou outros instrumentos que venham a ser cobrados nessa situação. Então, ele é um bem da União, mas que pode ser utilizado por particulares. E o último ponto que eu quero colocar para vocês é a súmula 496 do STJ, porque isso aqui pode aparecer literalmente em uma questão de prova, e que ele fala para a gente assim, ó, os registros de propriedade particular
de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à união. Professor, eu não consegui entender isso aí. Imagina o seguinte, quando você chega num terreno de marinha, é muito comum que o uso dele ocorra por particulares. Então ele é um terreno de marinha, ele pertence à União, mas em cima daquele terreno de marinha é construído um prédio residencial. Existem moradores, né, existem apartamentos que estão funcionando ali, e as pessoas têm o seu apartamento que está em cima de um terreno de marinha. Pois bem, o que acontece é que essa pessoa vai ter esse terreno, ou esse apartamento que eu estou falando para vocês, em algum momento ele vende o apartamento para um terceiro. Isso é muito comum, tá? Isso acontece o tempo todo. Só que quando você vende, você está vendendo o apartamento que está ali, e não o terreno de marinha, porque você não é dono daquele terreno, então você não pode vendê-lo. E aí, às vezes, pode acontecer que por algum erro ou alguma situação, talvez até uma má-fé, algum registro de imóveis acabe fazendo efetivamente o registro do imóvel em nome do terceiro, do particular. Aí, vamos supor que passam vários anos desde a situação, até que de repente a União, a pessoa vai falar, não, esse terreno aqui é meu, e ela fica sabendo que a União está cobrando um valor dela, ela diz, não, não vou pagar, esse terreno é meu. E a União pega e fala, não, mas calma aí, esse terreno aqui é um terreno de marinha, ele é da União. E aí fica de um lado a União alegando isso, do outro lado o, entre aspas, dito proprietário dizendo o seguinte, olha, eu paguei por esse terreno para uma outra pessoa, essa pessoa já morreu, já nem está mais aqui, e eu fiz o registro dela lá no registro de imóveis, esse terreno é meu agora. Isso não vai ter validade. Ou seja, ele não poderá pegar esse registro que ele fez no cartório e opor ele contra a União, para não pagar os valores devidos pela utilização desse terreno, alegando que o terreno agora é dele. Não, não pode. O terreno de marinha é da União. Então, mesmo que alguém consiga lá, por meio de um mandrake, alguma coisa, registrar o terreno no seu próprio nome, ainda assim esse terreno pertence à União. Eu não posso utilizar esse registro opondo ele contra a União, afinal de contas o bem é um bem da União, portanto. Vamos avançar mais um pouquinho aqui e eu vou trazer para vocês uma questão de prova. Os terrenos de marinha são áreas que, banhadas pelas águas do mar ou rios navegáveis, integrem o patrimônio dos diversos entes federativos e cuja utilização por particulares somente é admitida mediante a permissão de uso. Isso aqui está errado. Por quê? Porque o terreno de marinha, ele pertence à União, tá? Ele pertence à União e não aos estados ou aos diversos entes federativos. Fora outros erros que nós vamos localizar aqui nessa questão, mas basicamente porque pertence à União. Próximo tópico que nós vamos trazer aqui são os chamados terrenos reservados, que você também pode encontrar em algumas normas como terrenos marginais. Olha só, os terrenos aqui é o decreto que trata sobre o Estatuto das Águas, né? Os terrenos reservados são os que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros para a parte da terra, contados desde o ponto médio das enchentes ordinárias. Olha só, imagina que você tem aqui um rio. Esse rio é um rio navegável. Isso aqui é muito importante para a gente, tá? Eu estou falando de correntes navegáveis. Você pode navegar por ele. Não é aquele riozinho pequenininho que não dá para navegar. É um rio navegável. Nos conceitos, como eu falei para vocês, todos esses conceitos são bem antigos. Existia uma definição aqui ao centro, que seria o que a gente chamaria de ponto médio das suas enchentes ordinárias. Aí você tem isso aqui, você vai ter uma linha que passa ao meio, e aqui ó, você vai puxar uma área de 15 metros. Então, olha só, os terrenos reservados são os que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, já vou falar um pouquinho o porquê disso, vão até 15 metros para a parte da terra, contados desde o ponto médio das enchentes ordinárias. Então, pega o ponto médio aqui e puxa 15 metros, tá? Não seria necessariamente o meio do rio, tá? Mas porque essa corrente, que a gente chamaria de ponto médio das enchentes ordinárias, ela poderia ter um leve deslocamento. Mas a gente vai considerar basicamente ali onde fosse o meio disso, puxaria 15 metros. Isso aqui seria um terreno reservado ou um marginal.
dentro desse conceito que eu coloco para vocês. Eu já vou explicar uma consequência sobre isso, mas primeiro eu preciso debater um negócio do conceito. Veja que ele fala assim, ó, fora do alcance das marés. Por que fora do alcance das marés? Porque se ele estivesse dentro do alcance das marés, ele seria o quê? Um terreno de marinha. Lembra que quando você tem um rio que sofre a influência da maré, a área que fica à margem desse rio será um terreno de marinha. Aí utiliza aquele outro conceito de 33 metros, que nós vimos anteriormente do ponto médio e etc e tal, lá de 1831. Não é sobre isso que a gente está falando. Por quê? Porque aqui ele não sofre a influência da maré. Esse é o primeiro ponto que eu coloco para vocês. O segundo ponto é uma consequência jurídica disso aqui. Porque vamos pegar o seguinte. Esse é um rio navegável. Aí você puxa 15 metros daqui para cá. Aí veja só, aqui eu estou falando de 15 metros. Veja que ele vai pegar uma porção de terreno que vai ser o que a gente vai chamar de terrenos reservados. Suponha que aqui tem uma propriedade de um particular. E a União vai fazer a desapropriação ou expropriação desse bem. A União vai fazer isso. A União vai ter que indenizar o particular. Só que olha só, quando a União faz essa indenização, o particular, ele trata, essa pessoa que tem isso aqui, ele trata como se tudo isso aqui fosse dele. Isso aqui é bastante comum, né? As pessoas acabam utilizando como se tudo isso fosse delas. Só que, na verdade, esse trechinho final aqui, ó, é um bem que está sob domínio público. Logo, se você vai fazer a desapropriação, você vai desapropriar só essa área aqui. Essa área aqui, ó, não vai ter pagamento de indenização. Por que não vai ter pagamento de indenização? Porque eu indenizo aquilo que é de propriedade do particular. O que é um bem sob domínio público, eu não vou indenizá-lo. Isso, inclusive, já foi sumulado. É a súmula 479 do STF. Essa súmula ela é bastante antiga, mas já teve julgamento recente do STF sob a égide da Constituição de 88, que diz que essa súmula foi recepcionada, então, pela nossa Constituição de 88. E ela fala para a gente o seguinte: as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas da indenização. Por quê? Você não precisa expropriar isso aqui. Expropriar é o mesmo que desapropriar, nesse nosso exemplo. Se ele já é de domínio público, não fala de desapropriação dessa área. Então eu indenizo só o restante, não aquela área ali. Basicamente é isso que está falando para a gente a súmula 479 do STF. Então esses são os terrenos reservados, também chamados de terrenos marginais. Agora nós vamos chegar a um tópico que gera bastante polêmica, que são as nossas terras indígenas. Olha só, pessoal, nós vamos começar aqui por um conceito, ou pelo menos por algumas disposições da Constituição Federal. O artigo 20 da Constituição fala para a gente assim, ó, são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Isso aqui é um ponto muito importante. O artigo 231, parágrafo 1º da Constituição, fala para a gente assim, ó, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aqui por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Esse tema, é óbvio que ele gera muito debate e muita discussão, né? Porque se você for pensar o seguinte, o Brasil foi colonizado em 1500, então até 1500, tudo que estava aqui pertencia aos índios. A partir daí a gente começa a ter uma série de conflitos em que você começa a disputar a propriedade desses terrenos. Então a situação da utilização, eu vou utilizar essa expressão, eu não sei nem se é a expressão mais adequada sob o ponto de vista científico, cultural e etc e tal. É só para a gente exemplificar isso aqui. Então eu vou utilizar a expressão índios e homem branco só para fazer isso, tá? Que fique bem claro que aqui é só para fins didáticos,
mas eu não domino totalmente os termos técnicos que se utilizam nessa situação. E aí você pega o seguinte, a terra ocupada pelo índio e pelo homem branco. Sempre houve um conflito sobre a ocupação disso aqui, sempre. Sempre houve muito debate, isso desde 1500. Por isso que esse tema ele é tão polêmico e volta e meia ele acaba judicializado. Tanto que tem uma súmula do STF que trata desse assunto, que diz pra gente o seguinte: os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto. Quando a gente fala de terras de aldeamentos extintos, é aquela situação que tinha um aldeamento, né, tinha lá uma ocupação por índios, mas ele foi extinto, ou seja, não se utiliza mais para essa finalidade. Isso por diversas razões que pode vir a acontecer. Então, esse tipo de situação não será uma terra de propriedade da União, tá? Só para ficar clara essa situação. Mas eu vou colocar aqui um resumo sobre as terras indígenas. Basicamente, o que nos interessa aqui para fins de questões de prova. Primeira situação. São bens da União, por expressa determinação do artigo 20 da Constituição Federal. Essa é a primeira situação. Segundo ponto, você vai se perguntar o seguinte: professor, uma terra indígena é um bem público, não é um bem privado. Ah, professor, mas não pertence aos índios? Sim, pertence aos índios, mas na verdade não pertence necessariamente aos índios, pertence à União. E eu vou explicar para vocês como é que funciona esse negócio. Então ele é um bem público, e se ele é um bem público, ele tem que ser classificado. Ou ele é um bem de uso comum, ou ele é um bem de uso especial, ou ele é um bem dominical. E eu pergunto para vocês, a terra ocupada pelos índios é que tipo de bem público quanto à sua destinação? Olha, esse aqui é um tema que pode causar bastante dúvida, mas agora você não vai errar. Ele é um bem de uso especial. Como assim de uso especial, professor? Porque esse bem está sendo utilizado para um propósito público específico, que é a utilização pelos índios. Ele não é de uso comum do povo, porque não é qualquer pessoa que pode chegar lá e ficar utilizando sem autorização, sem nada. Então, ele não é de uso comum do povo. E ele não é dominical, porque ele não é um bem que está abandonado, que simplesmente pode ser alienado pela União. É só você excluir essas situações. Ele não é de uso comum do povo, porque ele tem pessoas que utilizam esse bem num regime específico. Ele não é dominical porque ele não pode ser alienado. Então ele é um bem de uso especial, tem uma finalidade pública para esse bem. E o terceiro e último ponto que eu vou colocar aqui para vocês é como que funciona essa utilização. Porque olha só, ele é um bem da União e que é utilizado pelos índios. Aqui nós vamos colocar uma expressão que nós vamos chamar de usufruto. O que é o usufruto? E aí eu vou colocar mais ainda. Ele é um usufruto exclusivo. E ele é um usufruto exclusivo em favor dos índios. Quer dizer o seguinte, usufruto significa que a pessoa tem o direito de utilizar o bem, e não só a simples utilização, como usufruir de todas as benesses decorrentes desse bem. Então, os índios podem utilizar a terra, por exemplo, para cultivo. É o usufruto deles, em favor deles, exclusivo para os índios. Então, ele pertence à União com usufruto exclusivo dos índios. Tá? Então, basicamente, esse é o regime em relação às terras indígenas. Dá para a gente avançar mais um pouquinho? Dá? Aí nós vamos falar agora sobre as ilhas. Né? Olha só que coisa. Ilha é um tópico um pouquinho mais complicado e que a gente vai ter que estudar em mais alguns detalhes, e eu vou fazer o seguinte, para não misturar e a aula não ir muito longa, eu vou chamar a vinheta e aí a gente já volta para começar a falar sobre as ilhas em específico.